Olá, o meu nome é Helena Serra, sou especialista, sou docente especializada em educação especial, trabalho há um número significativo de anos na área da educação especial maiormente, e dou aulas como docente convidada na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, de onde já sou jubilada, e também sou fundadora da Associação Portuguesa de Dislexia, que existe no Porto desde o ano 2000 e que atende inúmeros pedidos que nos vêm de todos os pontos do país e até de fora do país. Neste webinar vamos falar sobre as crianças neurodivergentes, alunos neurodivergentes, que são todos aqueles cujo neurodesenvolvimento não respeita o que está descrito e o que está previsto nas escalas do desenvolvimento padrão. Mais concretamente, neste webinar vamos conversar sobre alunos que apresentam perturbação da aprendizagem específica. A perturbação da aprendizagem específica diz respeito a 10% das crianças que frequentam qualquer escola, qualquer estabelecimento de ensino. São todos inteligentes, criativos, têm sempre algum domínio em que revelam criatividade favorecida. No entanto, aparentemente e inexplicavelmente, as crianças, no processo de iniciação à leitura e à escrita, apresentam alterações, perturbações que constituem um problema. São crianças normalmente bem suportadas nas famílias, mas é uma criança que, por razões neurológicas, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, volto a repetir, a criança não tem as áreas que são necessárias para o processo de leitura e de escrita, e também na aritmética, no seu cérebro estão a funcionar de uma forma lenta. Portanto, vão manifestar-se as dificuldades ou no ato de ler, muitas vezes acompanhado com dificuldades no ato de escrever, e a escrita olhada no plano da ortografia, da sintaxe, mas também considerada no plano grafomotor, portanto, a maneira como a criança utiliza o objeto de escrita, como o ato de apreensão, ou o problema da direcionalidade, ou do tamanho, e a criança é muito descoordenada, e isso chamamos ou desortografia ou disgrafia, consoante o caso. Por outro lado, do total de crianças que têm esta perturbação, sabe-se que só 60% apresentam dificuldades no do raciocínio aritmético, do cálculo, na leitura de números, na escrita de números, na ordenação numérica, e isso chama-se discalculia. Portanto, a perturbação da aprendizagem específica tem estas manifestações, ou em leitura, ou em escrita, e muitas vezes estão as duas associadas, ou também em matemática. E uma mesma criança pode ter as três perturbações, ou apenas uma delas, ou duas delas, consoante o caso. O processo de leitura para todo o leitor implica a prontidão de certas competências que no cérebro tem que estar a reagir de uma forma muito eficiente. Competências visuais, em primeiro lugar. Competências espaciais. Cada letra tem uma forma e está orientada no espaço de uma certa maneira. Competências auditivas. Cada letra tem o seu som. E é necessário que o cérebro integre bem o conhecimento para depois poder associar o grafema com o seu respectivo fonema. Depois, o mecanismo da leitura implica o abraço dos sons. E, portanto, a criança tem que perceber a ordem em que as letras se organizam na sílaba e na palavra. Para poder escrever prego, colocando o R no centro da primeira sílaba. O seu cérebro, quando tem perturbação da aprendizagem específica, pode, ao escrever, colocar de forma errada
a distribuição espacial das letras nas sílabas e das sílabas nas palavras, como por exemplo cabalhau ou ragafa em vez de garrafa. Portanto, são alterações que a criança faz, mas não tem nenhuma, entre aspas, responsabilidade por fazê-las. E, portanto, sempre que o olhar mais próximo justifica com uma distração, com preguiça, com falta de vontade, falta de esforço, estamos a ser muito injustos. A criança tem uma perturbação do funcionamento neurológico, das áreas neuronais do seu cérebro e das redes que é preciso estabelecer entre todos os domínios do cérebro, que são necessários para o momento em que se lê qualquer palavra e que se escreve qualquer palavra e que se organiza um texto como um todo e que se forma o discurso articulado de um texto. Portanto, a criança com esses neurónios insuficientemente desenvolvidos, imaturos, há muitas teorias explicativas e, portanto, o seu neurodesenvolvimento, as suas competências para funcionar e reconhecer de imediato e formar uma palavra no seu cérebro ficam completamente empobrecidas. Portanto, há N teorias, à escola importa, acima de tudo, saber que esta criança precisa, em primeiro lugar, de um trabalho de extra sala de aula, porque não estão desenvolvidas as competências facilitadoras da leitura, é preciso desenvolvê-las. O professor tem que indicar aquela criança porque ela tem que ser avaliada pela equipa competente para o fazer na escola. Depois de avaliada, ficamos a saber, nesta criança é a fonologia, na outra criança é a orientação espacial ou temporal, na outra é a lateralidade, na outra também é a linguagem. Cada criança é um caso. Portanto, temos que a fazer observar para a escola depois poder agir com treinos e treinos intensivos, com estratégias próprias para fazer desenvolver tudo quanto está lentificado no cérebro daquela criança. Também a metodologia de leitura, de ensino à leitura, tem que ser mais cuidada. No cotidiano dos trabalhos na sala de aula, não vamos permitir jamais que uma criança destas se exponha. Portanto, percebem-se as dificuldades, criamos logo formas, estratégias de evitar que a criança fique exposta, que a criança fique ansiosa, que a criança fique inibida e, portanto, ou por trabalho cooperativo, com uma outra criança que terá o perfil próprio para acompanhar, mas também nós, professores, pelas estratégias que lhe vamos distribuir, pelas tarefas que lhe vamos entregar, com dicas muito mais acompanhadas, com a prevenção do erro, e a criança vai ter outro resultado e, tendo esse resultado, vai lentamente progredindo e começando a acreditar em si própria. Livremos-nos sempre das situações em que uma criança empobrece a sua autoestima numa fase de crescimento tão importante como a aquisição das primeiras competências escolares. Nós, neste webinar, dedicámos-nos à perturbação da aprendizagem específica, algo de muitíssimo importante e que não pode ser desmerecido no âmbito da educação, porque a criança provavelmente herdou as características que no seu cérebro ditam as dificuldades e a criança é de todos quem mais deseja ter êxito. Então, só temos que ir ao encontro das suas dificuldades, fazer progredir a criança, torná-la eficiente e depois o ato de leitura e de escrita vai desenvolver-se normalmente. No próximo webinar abordaremos uma outra neurodivergência, que é crianças com altas capacidades e que também precisam de uma pedagogia diferenciada no cotidiano das salas de aula. Quero agradecer a atenção com que acompanharam esta minha partilha
dá algumas noções, muito abreviadas, sobre crianças neurodivergentes. Voltaremos numa próxima oportunidade para podermos aprofundar todas estas questões.